Quando pensamos em Drácula, a primeira imagem que surge na mente é quase sempre a mesma. Um vampiro elegante, envolto em uma capa escura, com dentes afiados e um olhar hipnotizante. É a figura imortalizada por Bram Stoker em seu romance de 1897, um nome que se tornou sinônimo de terror gótico, castelos antigos e noites de lua cheia. Essa versão fictícia do Drácula nos assombra e nos fascina há mais de um século, povoando filmes, livros e pesadelos coletivos. Mas, e se eu dissesse que, por trás desse mito, existe uma verdade muito mais sombria e brutal, uma verdade que não envolve mortos-vivos, mas sim um homem de carne e osso, cujas ações foram tão aterrorizantes que se tornaram a base para a lenda do vampiro. O nome Drácula, de fato, pertenceu a um príncipe da Valáquia, uma região que hoje faz parte da Romênia. Seu nome era Vlad III, mas ele ficou conhecido pela história como Vlad, o Empalador. E não é difícil entender o porquê. Este não era um personagem de ficção. Era um líder militar, um estrategista e um governante que, segundo os relatos, empalou nada menos que 20.000 pessoas. 20.000 vidas terminadas em uma agonia lenta e indescritível, com corpos pendurados em estacas como uma floresta macabra. Um aviso brutal para quem ousasse desafiá-lo. Seus ataques noturnos eram lendários, sua crueldade inigualável. Ele não bebia sangue, mas o derramava em rios. Ainda hoje, o mistério cerca o fim desse homem. Seu túmulo, supostamente, está vazio. Uma ironia para alguém que deixou uma marca tão profunda e sangrenta na história. É como se a própria terra não pudesse conter os restos de tamanha ferocidade. Então, é crucial fazer a distinção. Há o Drácula fictício, o vampiro romântico que nos seduz com seu charme sombrio, e há o verdadeiro Drácula, Vlad, o Empalador. O fictício busca o sangue para a imortalidade, o real para o poder e para impor o medo. O primeiro vive em castelos de fantasia, o segundo em fortalezas reais, cercado por inimigos e ameaças constantes. A história de Vlad não é sobre o sobrenatural, mas sobre a natureza humana em seu pior e mais brutal aspecto. É sobre um homem que viveu em uma época de guerra implacável, onde a sobrevivência dependia da crueldade e a diplomacia era muitas vezes sinônimo de traição. Para entender como um homem se tornou tão temido a ponto de inspirar a lenda mais famosa de vampiros do mundo, precisamos voltar no tempo, para um período de conflito intenso entre o Ocidente cristão e o crescente Império Otomano. Foi nesse caldeirão de fé, política e derramamento de sangue que o destino de Vlad, o Empalador, começou a ser forjado. A Europa estava à beira de uma mudança sísmica. O Império Otomano, uma potência muçulmana imparável, avançava sobre os Balcãs, ameaçando engolir reinos cristãos um após o outro. A cada cidade que caía, o medo se espalhava. Em resposta a essa ameaça, o Papa Bonifácio IX convocou uma cruzada. Não era a primeira, nem seria a última, mas esta tinha um peso especial. Era uma tentativa desesperada de deter o avanço islâmico e proteger o que restava da cristandade na região. Em 1396, um dos maiores exércitos cristãos do século se reuniu. Cavaleiros franceses, húngaros, borgonheses, alemães, ingleses, poloneses e italianos marcharam para o sul, em direção ao rio Danúbio. A eles se juntaram os cavaleiros hospitalários e auxiliares valáquios. As crônicas da época falavam em 100.000 homens, um número impressionante que, embora talvez exagerado, mostrava a magnitude
magnitude da mobilização, historiadores modernos estimam algo em torno de 16 mil, ainda assim, uma força considerável. Todos acreditavam estar sob a bênção divina, guiados pelo rei Sigismundo de Luxemburgo. O objetivo era claro: esmagar os otomanos e proteger a Europa. Eles estavam confiantes, talvez arrogantes demais, de que a vitória seria deles. Mas o destino, ou a falta de estratégia, tinha outros planos para Nicópolis. A Batalha de Nicópolis não foi apenas um confronto militar, foi um choque de culturas, estratégias e egos. Do lado cristão, a confiança beirava a imprudência. Os cavaleiros franceses, em particular, eram conhecidos por sua bravura, mas também por uma teimosia que muitas vezes se provava fatal. Eles acreditavam que a glória estava em um ataque frontal, esmagador, sem se preocupar em coordenar com as outras forças ou em ouvir os conselhos de Sigismundo, que tinha mais experiência com as táticas otomanas. Bayezid I, o sultão otomano, era um estrategista astuto e paciente. Ele sabia o que esperar dos cruzados. Montou seu exército com uma inteligência que os europeus subestimaram. Colocou na frente suas tropas mais fracas, os arqueiros e infantaria leve, para absorver o primeiro impacto da cavalaria pesada. Atrás deles, escondeu seus cipais, a cavalaria de elite, e os janízaros, sua guarda de infantaria temida e altamente treinada. Quando os franceses viram a linha otomana, o que eles consideraram uma massa desorganizada de plebeus, não hesitaram. Sem esperar pelos húngaros ou por qualquer ordem, avançaram a galope, com suas armaduras reluzentes e estandartes voando. A carga inicial foi devastadora. Eles romperam as primeiras linhas otomanas, derrubando os arqueiros e a infantaria. A euforia tomou conta. Parecia que a vitória estava ao alcance. Eles haviam subido uma colina, ignorando os pedidos de Sigismundo para esperar, e acreditavam ter quebrado a espinha dorsal do exército inimigo. Mas a falsa sensação de vitória durou pouco. Ao chegar ao topo da colina, esperando ver os otomanos em fuga, os franceses se depararam com a força principal de Bayezid, fresca e pronta para a luta. Era uma emboscada perfeita. Os cipais e janízaros, que estavam esperando, cercaram os cavaleiros exaustos. A batalha se transformou em um massacre. A cavalaria pesada, tão eficaz em terreno aberto, estava presa e vulnerável. Os otomanos, mais leves e ágeis, os superaram em número e tática. A resistência foi feroz, mas inútil. Um por um, os cavaleiros caíam. Aqueles que não foram mortos na batalha foram capturados. Líderes importantes, incluindo Jean de Nevers, o conde da Borgonha, foram feitos prisioneiros. Sigismundo, vendo o desastre se desenrolar, tentou reorganizar suas tropas restantes, mas era tarde demais. O exército cruzado estava desintegrando-se. A arrogância e a falta de disciplina custaram caro. A planície de Nicópolis se transformou em um campo de sangue, com os sonhos de uma Europa cristã unida contra o Islã em pedaços. As consequências da derrota em Nicópolis foram brutais e duradouras. Bayezid, furioso com as perdas e a resistência dos cruzados, ordenou a execução em massa de milhares de prisioneiros. Apenas os nobres mais ricos foram poupados, mantidos para resgates exorbitantes. A cena deve ter sido horrível. Prisioneiros sendo arrastados um após o outro para terem suas gargantas cortadas, enquanto outros eram forçados a assistir. Era uma demonstração clara do poder otomano e uma advertência severa para qualquer um que ousasse se opor ao sultão.
Sigismundo de Luxemburgo, por uma sorte incrível e a ajuda de alguns leais, conseguiu escapar. Ele fugiu pelo rio Danúbio em uma jornada longa e humilhante de retorno, que o levou através do Mar Negro, Constantinopla e Veneza, antes de finalmente chegar em casa. A derrota em Nicópolis não apenas arruinou sua reputação militar, mas também causou perdas políticas e financeiras significativas para seu reino. Seus inimigos internos se aproveitaram de sua ausência e fraqueza. Os 12 anos seguintes foram um período de reconstrução para Sigismundo. Ele precisava consolidar seu trono, que havia sido abalado, e forjar novas alianças, mas, acima de tudo, ele observava o avanço otomano com uma nova perspectiva. A lição de Nicópolis foi dura, mas instrutiva. Ele percebeu que a abordagem anterior, de pura força bruta e arrogância, não funcionaria contra os otomanos. Era preciso uma estratégia diferente, uma rede de defesa mais organizada e um comprometimento ideológico mais profundo. Foi nesse contexto que, em 1408, Sigismundo fundou a Ordem do Dragão. Não era apenas mais uma ordem de cavalaria, era uma irmandade de 24 senhores poderosos reunidos com um propósito claro: defender a fé cristã e a dinastia de Sigismundo contra a crescente ameaça otomana. O simbolismo da ordem era marcante. Seu emblema era um dragão, geralmente representado como um Ouroboros, uma serpente ou dragão mordendo a própria cauda, simbolizando o ciclo eterno, mas também a vigilância constante. O sinal do dragão não era apenas um brasão, era um juramento, um compromisso de lutar até a morte contra os infiéis. O dragão, para eles, representava o inimigo, o mal, e a missão da ordem era combater essa força sombria. Era um símbolo de vigilância perpétua e de uma defesa intransigente. A derrota em Nicópolis foi um golpe devastador, mas Sigismundo não era um homem de desistir facilmente. Ele aprendeu a lição mais dolorosa de sua vida naquele campo de batalha. Entendeu que a bravata e a força bruta não eram suficientes para conter o avanço otomano. A humilhação de sua fuga, a visão dos seus cavaleiros massacrados e o terror das execuções em massa dos prisioneiros o marcaram profundamente. A viagem de volta para casa, que durou mais de um ano, foi um tempo de reflexão amarga e de planejamento cuidadoso. Quando finalmente retornou, encontrou seu reino em desordem. Seus inimigos internos tinham se aproveitado da sua ausência e da sua reputação manchada. Foram 12 anos de trabalho árduo, de negociações astutas e de demonstrações de poder para Sigismundo conseguir reconstruir sua autoridade. Ele consolidou seu trono, fez as pazes com antigos rivais e construiu uma rede de lealdade que o tornaria, eventualmente, sacro imperador romano. Mas, durante todo esse tempo, a sombra otomana continuava a crescer. Ele observava, com uma preocupação crescente, a expansão do Império Otomano pelos Balcãs, engolindo um território após o outro. Sigismundo sabia que uma nova abordagem era necessária. Não bastava apenas reunir um exército, era preciso uma força com um propósito maior, uma irmandade que pudesse defender a cristandade de forma contínua e estratégica. Foi assim que, em 1408, ele fundou a Ordem do Dragão. Não era uma ordem qualquer. Era um grupo seleto de 24 senhores poderosos, homens de guerra e influência, unidos por um juramento sagrado. O objetivo era claro: proteger a fé cristã e a dinastia de Sigismundo
contra a ameaça otomana que se aproximava como uma tempestade. O simbolismo da ordem era muito forte e bem pensado. O emblema era um dragão, frequentemente representado como um Ouroboros, uma serpente ou dragão mordendo a própria cauda. Esse símbolo místico representava o ciclo eterno, a renovação, mas, para a Ordem do Dragão, tinha um significado mais profundo, a vigilância constante e a defesa ininterrupta. O dragão, nesse contexto, não era apenas um monstro mitológico, ele representava o inimigo, o mal, a força pagã que ameaçava o mundo cristão. O sinal do dragão era mais do que um brasão, era um compromisso de lutar até a morte contra esses infiéis. Era um símbolo de vigilância perpétua, de uma barreira intransigente contra a expansão otomana. Os membros da Ordem do Dragão usavam um medalhão ou distintivo com a imagem do dragão. Esse símbolo servia como um lembrete constante de seu juramento e de sua missão. Eles eram os guardiões, os defensores da fronteira cristã. Sigismundo, com sua experiência em Nicópolis e sua visão estratégica, estava criando uma linha de defesa ideológica e militar que esperava que fosse mais eficaz do que a força bruta que falhou antes. Ele estava buscando não apenas guerreiros, mas líderes que compartilhassem sua convicção de que o avanço otomano era uma ameaça existencial. A Ordem do Dragão se tornou um ponto de reunião para aqueles que estavam dispostos a se opor ao Império Otomano. Era uma aliança que transcendia as fronteiras regionais, unindo nobres de diferentes reinos sob uma mesma bandeira e um mesmo objetivo. Sigismundo entendeu que a unidade era a chave, e o dragão se tornou o símbolo dessa unidade e dessa resistência. Ele estava plantando as sementes para uma nova geração de defensores, homens que carregariam o símbolo do dragão e o peso de sua missão. E entre esses homens, um dia, estaria alguém cujo nome se tornaria sinônimo do próprio dragão e que levaria o terror aos corações dos inimigos de uma forma que ninguém jamais imaginou. E foi nesse cenário de uma Europa em constante guerra e sob a sombra crescente do Império Otomano que, muitos anos depois da fundação da Ordem do Dragão, um novo personagem entraria em cena. Em 1431, a corte de Sigismundo, agora com a autoridade de Sacro Imperador Romano em Nuremberg, recebeu a visita de um senhor da guerra valáquio. Este homem, com uma presença imponente e uma ambição clara, era Vlad II, mais tarde conhecido como Vlad Dracul. Ele não era um nobre qualquer. Vinha de uma linhagem de governantes da Valáquia, um território estratégico e cobiçado por húngaros e otomanos. Vlad II chegou a Nuremberg procurando apoio. Seu objetivo era claro: reivindicar o trono da Valáquia, um principado que era constantemente disputado e que se encontrava numa posição perigosa entre dois impérios em expansão. Sigismundo, um estrategista experiente, reconheceu em Vlad um potencial aliado. Ele via a Valáquia como um tampão crucial contra o avanço otomano e sabia que ter um governante leal ali seria de grande valor. Vlad II, por sua vez, entendia que a proteção do Sacro Império Romano e de seus aliados cristãos era essencial para consolidar seu poder na Valáquia. A aliança foi selada de uma forma que marcaria para sempre a história de Vlad e de sua descendência. Sigismundo, em um ato de grande significado político e simbólico, nomeou Vlad II para a prestigiada Ordem do Dragão. Não era apenas uma honra, era um chamado às armas,
um compromisso solene de defender a cristandade. Ao aceitar a nomeação, Vlad II recebeu o pingente do dragão, o símbolo da ordem que ele passaria a usar com orgulho. Este dragão não era apenas um adorno, representava seu papel como defensor da fé, um guerreiro contra a crescente ameaça otomana. A partir desse momento, Vlad II se tornou Vlad Dracul. O nome Dracul, em romeno, significava o dragão. Era um título de honra, um reconhecimento de sua força e de seu compromisso com a causa cristã. Para Sigismundo e para os membros da ordem, era um símbolo de um aliado poderoso. A identidade política de Vlad Dracul passou a ser intrinsecamente ligada à Ordem do Dragão. Ele era, em sua própria pessoa, a representação da luta contra o inimigo comum, o baluarte que a cristandade esperava que ele fosse. No entanto, a palavra Dracul carrega um duplo significado na língua romena. Além de dragão, ela também pode ser traduzida como diabo. Essa dualidade, essa ambiguidade, prefigurava o destino e a reputação que seu filho e o próprio Vlad Dracul viriam a ter. O dragão, que para alguns era um símbolo de proteção e força, para outros se tornaria um presságio de terror. Essa ironia linguística, essa coincidência sinistra, adicionaria uma camada de complexidade à lenda que estava apenas começando a ser tecida. Vlad Dracul, com seu novo título e o apoio do Sacro Império, estava agora posicionado para lutar por seu trono na Valáquia. Ele carregava o símbolo do dragão e, com ele, a esperança de muitos de que ele seria a muralha que impediria o avanço otomano. Mas o que ninguém poderia prever era como essa mesma identidade, esse mesmo nome, seria transformado nas mãos de seu filho. O dragão, o defensor da fé, se tornaria um símbolo de um terror indizível, uma figura que empalaria seus inimigos e que se tornaria uma lenda sombria. A semente do que viria a ser o Drácula estava plantada, não na ficção, mas na realidade brutal da política e da guerra da Europa Oriental do século XV. O pai, Vlad Dracul, o dragão, havia estabelecido as bases para um legado que seria muito mais temido do que honrado. Um legado que seria personificado por seu filho, que herdaria não apenas o nome, mas também a ferocidade de seu tempo. Foi nesse ambiente de alianças complexas e símbolos poderosos que no ano de 1431, na cidade de Sighisoara, na Transilvânia, o filho de Vlad Dracul veio ao mundo. Sighisoara não era uma cidade qualquer, era uma joia medieval, uma fortaleza saxônica com suas torres de guilda imponentes e uma torre do relógio que dominava a paisagem. Era uma cidade que respirava história e poder, com muralhas robustas que protegiam seus habitantes dos perigos do mundo exterior. A vida dentro da cidadela era vibrante e cheia de contrastes. As ruas estreitas serpenteavam entre casas coloridas, onde os cheiros da culinária local se misturavam com odores de couro, metal e especiarias trazidas de terras distantes. Línguas diversas eram faladas em suas praças e mercados, refletindo a mistura de culturas que caracterizava a Transilvânia da época. Esta era a casa de Vlad Dracul, um lugar que, por sua localização estratégica e sua importância comercial, era um ponto crucial no mapa político da região. O menino nasceu em uma dessas casas que pertencia ao seu pai, Vlad Dracul, e que ainda hoje é um ponto de interesse histórico, reivindicada como o local de nascimento de um dos nomes mais infames da história. Os primeiros anos do menino
foram vividos dentro das muralhas protetoras de Sigişoara. O sino da torre do relógio marcava as horas, pontuando o ritmo da vida. Ele provavelmente observava as procissões das guildas, os artesãos em seus afazeres diários, os mercadores negociando e os soldados patrulhando as muralhas. Crescer em um ambiente tão fortificado e cosmopolita, sob a sombra de um pai poderoso e ambicioso, certamente moldou sua percepção do mundo. O ambiente de poder e alianças que cercava Vlad Dracul era uma constante na vida do menino. Ele estava imerso em um mundo onde a lealdade era comprada e vendida, onde a guerra era uma possibilidade constante e onde a sobrevivência dependia da força e da astúcia. Seu pai, Vlad Dracul, estava sempre envolvido em maquinações políticas, buscando consolidar seu poder na Valáquia, um principado que era um campo de batalha constante entre as grandes potências da época. O legado do dragão, o símbolo da ordem da qual seu pai era membro, era onipresente. O pingente do dragão, carregado por Vlad Dracul, era um lembrete constante da dualidade do nome Dracul, o defensor da fé, e, ao mesmo tempo, o potencial arauto do terror. Essa dualidade, essa ambiguidade inerente ao nome e ao símbolo, seria uma marca indelével na vida do menino. Ele herdaria não apenas o nome de seu pai, mas também a complexidade e a violência de seu tempo. O menino, que um dia seria conhecido como Vlad III, ou Vlad, o Empalador, estava crescendo em um caldeirão de intrigas, fé e derramamento de sangue. O nome que ele herdaria, Draculeia, que significava filho de Dracul, carregaria consigo todo o peso e a ambiguidade da herança de seu pai. O dragão, que era para ser um símbolo de defesa e honra, se transformaria, através das ações do filho, em um emblema de crueldade e medo, ecoando a segunda interpretação do nome Dracul, o diabo. A semente da lenda estava lançada e o palco estava montado para a ascensão de uma figura que marcaria a história com sangue e terror, transformando o nome de seu pai em um sinônimo de monstro. Em 1436, o pai de Vlad, Vlad Dracul, conseguiu finalmente o que tanto almejava: assumiu o trono da Valáquia. Essa conquista marcou uma mudança significativa para a família, que se mudou da vida relativamente protegida de Sigişoara para o Principado da Valáquia, um território frequentemente disputado e instável. A transição de uma cidade saxônica fortificada para a capital de um principado fronteiriço significou um mergulho ainda mais profundo no cenário político turbulento da Europa Oriental. O jovem Vlad e seus irmãos foram expostos a uma realidade onde a sobrevivência do principado dependia de um delicado equilíbrio de poder entre vizinhos poderosos. A Valáquia, naquele tempo, era um estado tampão estratégico, espremido entre dois gigantes impérios em ascensão, o Reino da Hungria ao norte e o expansionista Império Otomano ao sul. Essa posição geográfica, embora vital para ambos os lados, também a tornava um campo de batalha constante, onde a lealdade era volátil e a diplomacia, muitas vezes, era feita com a ponta da espada. A Hungria, uma potência cristã, via a Valáquia como um escudo essencial, esperando que Vlad Dracul protegesse as passagens montanhosas que davam acesso ao seu território. Essas passagens, estreitas e traiçoeiras, eram a linha de defesa natural contra as incursões otomanas, e sua manutenção era uma prioridade para a segurança húngara. Enquanto isso, o sultanato otomano avançava implacavelmente pelos Balcãs, engolindo reinos e principados um a um. A ameaça otomana não era apenas militar,
mas também cultural e religiosa, representando um desafio existencial para a cristandade europeia. A Valáquia estava na linha de frente dessa expansão e a pressão sobre Vlad Dracul para escolher um lado era imensa. Qualquer decisão que ele tomasse teria consequências drásticas, não apenas para seu reinado, mas para a vida de sua família e para o futuro de seu povo. O jovem Vlad cresceu observando essa tensão constante, testemunhando de perto as manobras políticas de seu pai, que tentava navegar entre as exigências da Hungria e as ameaçadas do sultão. A infância de Vlad III foi marcada por essa instabilidade e pela constante percepção de perigo. Ele não teve uma vida pacífica. Em vez disso, foi educado em um ambiente onde a guerra e a traição eram realidades diárias. A necessidade de defender o principado, de fazer alianças precárias e de lidar com a crueldade dos inimigos era uma lição aprendida desde cedo. O legado de violência que caracterizava a região moldou sua visão de mundo, ensinando-lhe que a força e a implacabilidade eram, muitas vezes, as únicas moedas de troca em um mundo brutal. O nome que o menino carregaria por toda a vida, Draculea, que significava filho do dragão ou filho do diabo, tornou-se um presságio. A dualidade do símbolo da Ordem do Dragão, que seu pai ostentava, parecia se manifestar na própria essência do jovem príncipe. Ele herdou não apenas um nome, mas também um destino, um caminho pavimentado com conflitos e decisões difíceis. A pressão para honrar o legado de seu pai e proteger seu principado em meio a essa encruzilhada de impérios exigiria dele uma brutalidade que o tornaria famoso e temido. As sementes do que viria a ser Vlad, o Empalador, foram plantadas firmemente neste solo fértil de guerra e intriga, aguardando o momento de germinar em uma das figuras mais sombrias e fascinantes da história. Seu nome se tornaria sinônimo de terror, e suas ações um lembrete vívido da crueldade que a guerra e a luta pelo poder podem gerar. A história do verdadeiro Drácula estava apenas começando.